amados. É com muita alegria aí no nosso coração que nós vamos ler o capítulo 26, mais um capítulo da Bíblia. Que você surja em seu coração esse desejo tremendo de ler a palavra de Deus. Vá até o final desse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, certo? Porque o nosso Deus é abençoador. Essa Bíblia você pode encontrar digitando Bíblia, com um tracinho e meio, viva, no Google. Você faça isso. Essa Bíblia aí muitos não gostam, mas eu particularmente acho ela muito proveitosa, certo? Quando Jesus terminou esta conversa com os seus discípulos, disse-lhes: como vocês sabem, a celebração da Páscoa começa dentro de 2 dias, e eu serei traído e crucificado. Naquele exato momento, os sacerdotes principais e outros oficiais judeus estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, para discutir meios de prender Jesus sem o povo saber e matá-lo. Mas não durante a celebração da Páscoa, concordaram eles, porque assim haveria uma revolta. Jesus segue dali para Betânia, na casa de Simão, o leproso. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de perfume muito caro e derramou em cima da cabeça dele. Os discípulos ficaram revoltados. Por que jogar fora, disseram eles? Ora, ela poderia ter vendido isso por uma fortuna e ter dado o dinheiro aos pobres. Jesus sabia que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão achando ruim a ação dela? Pois ela fez uma coisa boa para mim. Ela derramou esse perfume em mim para preparar o meu corpo para o sepultamento. E será sempre lembrada por este feito. A história do que ela fez será contada pelo mundo todo, em todos os lugares onde a boa nova for pregada. Então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi aos sacerdotes principais e perguntou: quanto vocês me pagarão para eu pôr Jesus em suas mãos? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquela hora em diante, Judas procurava uma oportunidade de entregar Jesus a eles. No primeiro dia de cerimônias da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde faremos os preparativos para comer a Páscoa? E respondeu: vão à cidade e procurem um determinado homem e digam-lhe: o nosso mestre falou, chegou a minha hora e eu começarei a refeição da Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Então os discípulos fizeram como ele tinha falado e prepararam a ceia lá. Naquela noite, quando ele se acomodou para comer com os 12, disse: um de vocês me trairá. A tristeza caiu sobre o coração deles e cada um perguntou: serei eu? Ele respondeu: é aquele que eu servir primeiro, porque eu devo morrer tal como foi profetizado, mas ai do homem por quem eu fui traído, será muito melhor para ele que nunca tivesse nascido. Judas também tinha perguntado: mestre, serei eu? E Jesus respondeu: sim. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e o abençoou, e partiu em pedaços, deu aos discípulos, dizendo: tomam e comam, porque isso é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho e deu graças, e entregou aos discípulos, dizendo: cada um beba dele, porque isto é o meu sangue, que faz o novo pacto. Ele será derramado para perdoar o pecado de muitos. Prestem atenção às minhas palavras. Eu não beberei deste vinho outra vez, até um dia em que beba um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois que eles cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: esta noite vocês todos me abandonarão, porque está escrito nas Escrituras que Deus fará cair o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu tivesse ressuscitado, irei para a Galiléia e me encontrarei com vocês lá. Pedro disse: se todos os outros abandonarem o Senhor, eu não. Jesus disse: a verdade é que esta mesma noite, antes que o galo cante na madrugada, você me negará 3 vezes. Antes disso, eu morreria, insistiu Pedro. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus o levou até um monte ajardinado, o Getsêmani, e mandou-o sentar e esperar enquanto ele ia adiante a orar. Então levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, com ele, e começou a sentir-se cheio de angústia e tristeza. Então disse-lhes: minha alma está cheia de pavor e tristeza a ponto de morrer.
Fiquem aqui, fiquem acordados comigo. Ele avançou um pouco, caiu o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, que este cálice seja tirado de mim. Contudo, eu quero a sua vontade, não a minha. Depois voltou aos 3 discípulos e o encontrou dormindo. Pedro chamou ele: vocês não puderam ficar acordados nem mesmo uma hora? Fiquem atentos e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês. Pois o espírito na verdade está disposto, mas como o corpo é fraco. Outra vez ele os deixou e orou: Pai, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. Ele voltou aos discípulos novamente e os achou dormindo, porque os olhos dele estavam pesados de sono. Por isso ele voltou da oração pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Então veio os discípulos e disse: agora durmam e descansem. Mas não, chegou a hora, eu sou entregue nas mãos de homens pecadores. Levanta-se, vamos andando. Vejam aí vem o homem que está me traindo. Naquela mesma hora, enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e cacetetes, enviada pelos líderes judeus. Judas havia dito a eles que prendesse o homem que cumprimentasse, porque esse seria aquele que procuravam. Então, aquele hora, Judas veio diretamente a Jesus e disse: olá, mestre, e o abraçou numa forma amistosa. Jesus disse: amigo, faço logo aquilo que você veio fazer. Então, os outros o agarraram. Um dos homens que estavam com Jesus puxou a espada e cortou a orelha do criado do supremo sacerdote. Guarde sua espada, disse Jesus. Aquele que usam a espada acabarão mortos. Vocês não percebem que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para nos protegerem, e ele os mandaria agora no mesmo instante? Mas se eu fizesse isso, como as escrituras se cumpririam, como as escrituras que descrevem que está acontecendo agora iriam cumprir-se? Então Jesus falou à multidão: será que eu sou algum assaltante perigoso para que vocês tivessem que se armar de espadas e cacetetes antes de poder prender-me? Eu estava com vocês ensinando diariamente no templo e vocês não me prenderam nessa ocasião. Mas tudo isso está acontecendo para cumprir as escrituras dos profetas registradas nas escrituras. Naquele ponto todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então a multidão o levou para a casa do supremo sacerdote Caifás, e todos os líderes dos judeus estavam reunidos. Enquanto isso, Pedro ia seguindo atrás de longe e chegou ao pátio da casa do supremo sacerdote. Entrou ali e sentou-se com os soldados, esperando para ver o que iria ser feito com Jesus. Os sacerdotes principais, e na realidade o Supremo Tribunal Judaico inteiro, reuniu-se lá e procurava testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, a fim de formarem contra ele um processo que desse como resultado a sentença de morte. Embora eles achassem muitos que concordassem em testemunhas falsas, eles sempre se contradiziam umas às outras. Finalmente acharam 2 homens que declararam: este homem disse: eu sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruir em 3 dias. Então o supremo sacerdote levantou-se e disse: Jesus, bem, então, disse ou não isso? Mas Jesus permaneceu calado. Nisso o supremo sacerdote disse: eu ordeno no nome do Deus vivo que nos declare se você diz que é o Messias, o Filho de Deus. Sim, disse Jesus, eu sou. E no futuro vocês me verão, o Messias sentado à direita de Deus, voltando das nuvens dos céus. Então o supremo sacerdote rasgou as próprias vestes, gritando: blasfêmia! Que necessidade nós temos de outras testemunhas? Todos ouviram o que ele disse, mas qual é a sentença de vocês? E eles brandaram: morte, morte, morte. Então cuspiram no rosto e bateram nele com socos e tapas, dizendo: Messias, profetize para nós quem foi que bateu agora. Enquanto isso, Pedro estava sentado do outro lado fora do pátio. Veio uma moça e disse-lhes: você estava com Jesus, porque vocês 2 são da Galileia. Mas Pedro negou em alta voz: eu nem sei o que você está falando, disse ele zangado. Mais tarde, fora do templo, outra moça viu Pedro e disse que estavam por perto: este homem estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente, dessa vez com juramento: eu nem conheço esse homem, disse ele. Mas depois de um momento, os homens que estavam ali vieram e disseram: nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pois o seu modo de falar é galileu. Pedro começou a maldizer e a jurar: eu nem conheço esse homem, dizia ele, e imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então saiu chorando amargamente. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Faça prosperar os seus caminhos em tudo. Amém.